Vocês sabiam, pessoal, que houve um tempo em que os animais eram processados e condenados por crimes? Não sabiam? Então não saiam daí que eu já vou contar que babado é esse. Fala pessoal, eu sou a Cláudia e este é o meu canal Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. Gente, o babado de hoje é muito forte. Vocês não têm noção quantos vídeos eu gravei e regravei até chegar nesse que vocês estão vendo agora, né? É um livro que mexeu muito comigo por conta da temática e da maneira como ela é abordada, né? E foi um livro, e ainda é um livro super badalado. O ano passado foi mais, né? A primeira edição dele data do ano passado, mas o livro ele foi publicado bem antes disso, né? E foi muito badalado, com razão, porque além da temática, da maneira como a narrativa é construída, né? Muito bem construída pela autora em muitos momentos, né? Além disso, a autora é uma polonesa, né? A Olga Tokarczuk, que é ninguém menos do que a 15ª mulher a receber o Nobel de Literatura. E é claro que com toda essa propaganda, né, o livro explodiu, né, e explodiu merecidamente na minha avaliação, muito embora eu não tenha gostado completamente da obra, né, mas por tudo, pelo conjunto, né, da obra, pelo tema que ela traz, a autora que é super relevante e atual, né, pela maneira como ela constrói a linguagem, né? O trabalho com a linguagem, com a narrativa e com os personagens, assim, é primorosa. Eu não sou crítica literária, pessoal, né? Sempre gosto de frisar, eu sou uma leitora que estou aqui compartilhando com vocês as minhas impressões. E não está sendo fácil, visto, né, que o livro parece ser uma unanimidade, né? Então, eu, como leitora, vou compartilhar com vocês alguns elementos que eu observei, alguns que eu gostei muito, outros nem tanto. Eu estou falando deste livro aqui, sobre os ossos dos mortos, né? Então, como eu falei, escrito por Olga Tokarczuk, a polonesa, a autora. Ela também que eu acho que é bem importante esse detalhe, para a gente entender alguns elementos da obra. Ela é formada em psicologia e ela, inclusive, clinicou durante um bom tempo, né? Segundo o que eu pesquisei, né, em algumas entrevistas da autora, e chegou um dado momento que ela disse que não era mais para ela, né, porque era muito pesado, né, o público que ela atendia e nas condições que ela atendia, ela resolveu desistir, porque ela disse que tinha as próprias questões dela também para resolver, e aí ficou pesado demais, né. E eu gostei muito dessa autenticidade da autora, que a gente vai ver perpassada pela obra, né, com certeza. Então, já pela capa, pessoal, quando eu comecei a ver as primeiras propagandas, assim, sobre o livro, eu fiquei magnetizada por essa capa, porque ela traz elementos, numa primeira mirada, assim, aparentemente antitéticos, né? Porque na base a gente vê uns bichinhos, parece que eles estão numa boa, né? Esse aqui tá sentadinho e tal, esse ursinho, né? Parece um ursinho, uma raposa, não sei bem que bicho é esse. Mas quando a gente começa a aguçar o olhar, a gente vê que tem uma coisa meio macabra aí no meio, né? Porque olha só esse bicho segurando uma corda, né? Que coisa estranha, o que será que ele vai fazer com essa corda? A gente vê essa cabeça decepada de uma lebre, ó, o sangue escorrendo, essa carcaça de uma corça ou de um alce, enfim, a gente fica imaginando o que que é. E vejam que esse sangue, em contraste com esse branco profuso aqui, né, da base, tem tudo a ver com a história, pessoal, que vai se ambientar num local onde há muita neve. Em boa parte da história, o ambiente é assim, muito frio e uma neve muito intensa, né? E eu fiquei tão magnetizada e tão encantada por essa capa que eu fui pesquisar sobre a ilustradora. Ela é a artista plástica Thalita Hoffmann, e que é minha conterrânea, gente. Eu fiquei super orgulhosa, né? Eu descobri que ela nasceu em Porto Alegre, né? Viveu boa parte da vida dela aqui. E hoje ela mora em São Paulo, né? Eu dei uma olhada nas obras da ilustradora na internet. Eu fiquei, assim, encantada mesmo, me apaixonei, virei fã. E eu acho que a capa valorizou demais a obra, e porque a capa também traduz elementos que na narrativa a gente vai encontrar, tá? Então, primeiro detalhe, assim, que é nota 1000, assim, para essa capa, na minha avaliação. Curti demais, e ela já instiga o leitor, né, para o que vai ser discutido. Bom, dito isso, pessoal, nós vamos agora para a obra propriamente dita. A gente vai ter aqui uma protagonista, que é uma senhora, né, que eu acho que, assim, pelos detalhes, já deve estar quase chegando ali pelos 70 anos, tá? E já no primeiro parágrafo, né, a autora dá o tom de como será
protagonista, né? Aqui também é a narradora, né? Então nós temos uma narração aqui em primeira pessoa. E eu vou ler para vocês agora, então, esse primeiro parágrafo, né? E aí a gente já vai sentir qual é a pegada da Janina do Sheiko, então, que é a protagonista. Com a minha idade e nas minhas condições atuais, deveria sempre lavar bem os pés antes de dormir, caso uma ambulância precise vir me buscar à noite. Olha só, pessoal, né? As reflexões da personagem, a maneira nua e crua, né? Com que ela revela os seus pensamentos acerca de uma possível morte que ela venha a ter, ou enfim, uma doença que a deixa impossibilitada, né? E muito prática, né? Assim, curta e grossa, como a gente diz aqui na minha cidade, né? Não tem meias palavras. E aí a gente já tem, então, o tom, né, que vai ditar o percurso dessa personagem, ou como ela vai se posicionar. Isso só vai piorando, tá, pessoal, ao longo da história. Essa coisa dela não ter papas na língua, ela não tem mesmo, né? Ela não perdoa ninguém. E ela é uma defensora ferrenha da causa animal, né? Não há meio termo, né? Ou tu é amigo dos animais ou tu não é amigo de ninguém, mais ou menos isso, né? E aí que a gente vê que existe uma espécie, assim, de simbiose, né, entre as posições dessa personagem e a própria personagem e a autora, né? Porque quando a gente vai pesquisar mais sobre a autora, a gente descobre que ela também é uma defensora da causa animal, a ponto de ela confessar, né, em algumas entrevistas, ela dizer, né, confessar não, porque eu não tô querendo dizer que ela é culpada, vocês viram, né, que a gente deixa marcas naquilo que a gente fala, né, mas enfim, aí a autora, ela revela que ela não dorme muitas vezes à noite pensando na forma cruel como os animais são mortos. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, né, pessoal? Se nós fôssemos realmente pensar, né, cada vez que a gente vai comer, né, um foie gras, que já foi muito discutido isso também, né, ou um pedaço de carne, ou alguma iguaria, né, se a gente fosse, na hora que comer, racionalizar sobre a maneira como os bichinhos, né, os animais são mortos, a gente não comeria mais carne mesmo, né? E eu agora confessarei para vocês, eu amo carne, né? E respeito profundamente, né, as pessoas que não, né? Eu acho que são posições que as pessoas assumem diante da vida, né? Mas realmente, em alguns preparos de alimentos, né, os animais são, inclusive, alimentados, né, e executados de forma extremamente cruel. Se a gente fosse racionalizar, talvez não comesse também mais carne. É o que eu acho. Mas, enfim, então o que a gente vê? A gente vê a personagem, muitas vezes, misturada, assim, né, simbiotizada com a autora. Nas questões de toda a ordem, inclusive questões políticas, questões religiosas, né? A autora, ela é uma super ativista da causa animal, mas ela também, ela entra em debates muito fortes, né? Se contrapondo, inclusive, ao governo da Polônia, que segundo outras pesquisas também que eu fiz na internet, parece ser um governo que é xenofóbico, né? E entre outras questões, muito radical, extremamente conservador, né? Eu não conheço a Polônia, mas pelo que eu andei lendo parece ser assim. E aí a autora Olga, ela vai pra cima, ela não tem dó nem piedade, né? E ela critica e diz que é tão forte a coisa que ela já foi até ameaçada de morte e tem que ser acompanhada, inclusive, por guarda-costas, né? Parece que a editora dela providenciou isso. Tamanha a maneira ferrenha com que ela defende, né, as posições dela. Dito isso, eu falo isso para vocês perceberem, né? Vejam se chegarão à mesma conclusão que eu, se forem ler a obra. Em alguns momentos a gente parece que está vendo a própria autora, né, pautando as questões que são muito caras a ela. Bom, mas aí o que acontece na obra, tá? Existe um eixo, né, um fio condutor, né, em torno do qual, né, e que guiará, digamos assim, os personagens da história. E aí o que acontece? Nós temos o primeiro acontecimento, são as mortes, né, dos cães da Janina. Imagine que ela não sabe que eles estão mortos no início, eles simplesmente desaparecem, né, e ela fica desesperada, ela cobra muito da polícia, ela tá sempre mandando cartas para a polícia para denunciar os caçadores, né, para denunciar o sumiço dos cães. E ela vai na floresta, porque tem bastante floresta ali no local onde ela vive, e ela desarma, né, as armadilhas, ela desmonta. Então ela é uma super protetora dos animais, e ela fica o tempo todo, né, cobrando das autoridades alguma posição, e o pessoal tira a Janina pra louca, né? Então não dão a mínima pra ela, não vão averiguar.
inclusive tráfico de peles, várias coisas que acontecem ali. Eles não estão, as autoridades não dão a mínima, né? E quando a gente pensa assim, em alguns movimentos sociais, é basicamente o que acontece, as pessoas ficam denunciando, denunciando, e por outros interesses, né, muitas vezes econômicos, né, na maioria das vezes, e políticos, fica tudo por isso mesmo, né, até para regular muitas vezes, né, a caça, né, dos animais, enfim, existem aqueles períodos de caça que é liberado e que não é, e muitas vezes esse não é respeitado, enfim, então tem várias questões que são pautadas. Mas aí o que que acontece? Então os cães da Janina somem, ela fica muito abalada com isso, e na sequência, um dos caçadores, ou um dos homens envolvidos com os caçadores e com a questão das peles dos animais, ele é encontrado morto na casa dele. Ele era um dos vizinhos da Janina. E é engraçado, né, que a gente o conhece como Pé Grande, porque ela tinha uma peculiaridade, essa protagonista. Ela não gostava de, às vezes, nem de saber e nem legitimava o nome próprio das pessoas. Ela achava que o mais lógico, então, era a gente atribuir os nomes pelas características, né, evidenciadas pela pessoa. Então, esse personagem ela chama de Pé Grande. E ela tinha um outro vizinho que ela chamava de Esquisito. Claro, isso ela internamente, né? O Pé Grande até parece que ela socializou, né, esse nome. Mas o Esquisito, ela chamava o vizinho de Esquisito pra ela, né? Ela não chamava ele diretamente de Esquisito. Então era o Esquisito, era o Capa Negra, era a Acinzentada, que era a escritora, e assim ela ia dando nomes para os personagens, assim, conforme a visão que ela tinha, né? Bom, mas enfim, aí o tal do Pé Grande, ele aparece morto na cabana dele, e o vizinho dela, o Esquisito, né, como ela chama, tanto que com todos os nomes, né, que são quase apelidos, né, são escritos com letra maiúscula, então para deixar bem claro que é o nome próprio que ela reconhece, que é o que ela dá, né. E aí eles vão para a cabana do Pé Grande, encontram o homem morto lá, uma sangueira, pedaços de animais espalhados, né, e tal, e ele morre entalado com um osso de uma corça, né, que muito provavelmente ele ajudou a matar. E aí, por que que eles vão lá na casa? O Esquisito é que descobre, vai chamar a Janina para eles darem um apoio lá, porque o Pé Grande era sozinho, não tinha ninguém, né? E a Janina, até nesse momento, ela meio que não meio que se irmana, né, com o Pé Grande, tipo, bom, eu vou ajudar, afinal de contas, né? Embora não merecendo, né? Ela achava, foi lá dar uma mão e tal. Bom, enfim, aí fica aquela morte misteriosa, né? Ninguém sabe bem o que que aconteceu, né? E depois dessa morte, outras vão acontecendo. E sempre mortes de caçadores ou pessoas ligadas, né, a esse grupo aí, digamos, de exterminadores de animais. E aí a Janina levanta a hipótese de que quem estaria matando essas pessoas seriam os próprios animais, como uma vingança, né? E aí entra um componente, assim, que é quase uma loucura, né, da personagem. E aí, por isso que eu acho que é interessante a gente saber que a autora também é psicóloga, né? Eu acho que entrou muito esse componente aí. A Janina, ela tem, inclusive, visões, né? Ela enxerga a mãe dela, que já é morta, a avó, na peça da casa dela, onde tem as caldeiras, né? E aí ela entra naqueles delírios, né? E, enfim, então a defesa da causa, né, do animal é tão forte que meio que se mistura com uma espécie de um componente de loucura que parece que vai se desenvolvendo na personagem, né? Ou ela já é assim afetada e vai piorando, né, com o passar do tempo. E, bom, enfim, como ela já tem uma certa idade, as pessoas, como é outra coisa que também é sempre preconceituosa, né? As pessoas acharem que tudo que é velho é matusquela, não bate biela, né? Enfim, então as pessoas, e até pelo comportamento dela, né, que é muito diferente das outras pessoas da região, começa a tirar a Janina pra louca, né? E ela levanta essa questão para piorar, né? Já a avaliação que as pessoas tinham a seu respeito. E tem uma passagem, pessoal, que eu acho primorosa, em que ela cita passagens, né, episódios da história que comprovam que houve um momento em que os animais eram julgados como pessoas, sofriam um processo e depois eram executados, inclusive condenados à forca, alguns deles, por conta de crimes, né, que eles cometeram contra humanos. Né? Aí eu digo, não, ela era louca mesmo. Aí até eu comecei a concordar que ela não batia bem. Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, pessoal, e fui pesquisar. E não é que isso acontecia mesmo. Na Idade Média diz que era bem comum,
né? E ela cita, inclusive, passagens da Bíblia que mostram, né, que os animais eram condenados, enfim e tal. E ela usa toda essa argumentação para convencer a polícia, e isso tudo nas cartas, né? Que ela manda. A polícia, eu não sei nem, acho que nem lia mais as cartas que ela mandava. E ela mandava várias, pedindo para tomar providências. Porque era óbvio, né, na cabeça dela, que os caçadores estavam sendo executados pelos próprios animais. E se achavam mesmo marcas, pelos de animais, marcas de patas, coisas em volta, né? Enfim, ela vai construindo então esse enredo para justificar os sumiços, né? Claro que a gente vai ter que ler toda a história, vocês terão de ler toda a história, eu não vou contar, né? Porque eu já tô dando um monte de spoilers para vocês, né? Será que realmente eram os animais que estavam matando? Isso aí, né? Vocês vão ter que ler para descobrir. Então existe esse eixo, né? Esse mistério que tem que ser desenvolvido. E aí entra um elemento que eu não gostei muito, tá, pessoal? Assim, ó, já começa por aí algumas coisas que eu não gostei. Eu acho que para criar uma espécie de cortina de fumaça em torno dessa ideia das matanças, né, a autora interrompe essa linha, né, da história e começa a fazer algumas digressões, né, pela personagem principal. Aí a protagonista, então, começa a contar toda a história dela, ok, isso é interessante pra gente entender o percurso, mas aí ela fala sobre cada vizinho, né, assim, um certo tempo ela ocupa com isso, né, e as reflexões da Janina sobre astrologia, porque ela também curtia muito astrologia, né, e aí, essas digressões, às vezes, me parecem, em alguns momentos, um pouco desnecessárias, né? E, sinceramente, para mim já ficou claro desde o início, né? Qual era a causa das mortes, né? Ela deixa uma pista muito clara sobre isso, né? E que só se confirma. Claro que à medida que a gente vai se envolvendo com a história, a gente faz de conta, assim, que não sabe quem foi ou o que foi, né? Mas, enfim, talvez para alguns isso não seja tão evidente. Para mim foi. Então isso já meio que me aborreceu um pouco já na largada da obra, sabe? Pra mim tava evidente, assim, a causa das mortes, e isso tirou um pouco do brilho da história pra mim, do meu interesse, assim, pela obra, né? E uma outra questão, assim, que me chocou um pouco na questão do posicionamento da personagem, né? É quando ela chega na casa do Pé Grande, vê o Pé Grande ali morto daquele jeito, né? Muito embora ela se disponha a ajudar, eu até marquei aqui, fiz uma colinha, pessoal, para dizer em qual página está, né? Na página 12, eu vou ler para vocês, tá? O que ela diz sobre a morte do Pé Grande e sobre a morte de um modo geral nessas circunstâncias, tá? Então escutem o que ela diz. Passou então pela minha cabeça a ideia de que a morte de Pé Grande poderia ser considerada de alguma forma algo bom, pois o libertou da bagunça que era a sua vida e libertou outros seres vivos dele. Eis que repentinamente me dei conta dos benefícios da morte e de como ela era justa à semelhança de um desinfetante ou de um aspirador. Admito, foi o que pensei e continuo com a mesma convicção. Né? Se ao mesmo tempo eu aprecio, né, a franqueza, né, com que a protagonista coloca suas posições, ao mesmo tempo me aborrece, né? Porque, tipo assim, é meio que uma banalização da morte. Tipo assim, então não me agrada o extermínio e a solução, mas então ela parece usar como argumento o mesmo elemento que ela condena, né? Quer dizer, tudo bem que os animais estão numa posição de inferioridade, né? Eles são inocentes, né, quando existe aquela matança desenfreada, né, que eles são tirados brutalmente do seu ambiente, e com isso eu concordo plenamente, né, mas então a gente vai justificar da mesma forma, então ele faz uma coisa que eu não gosto e extermina, né, vocês imaginem se nós agíssemos assim com tudo e com todos, né, ela compara, né, o extermínio do cara com o desinfetante, a morte dele, né? Oba, as bactérias estão me incomodando, eu jogo desinfetante, acabou, né? Como se humanos, bactérias, né, excrementos estivessem na mesma categoria, né? E aí eu acho que é extremamente radical, né? Não que eu não ache, pessoal, que em algumas situações uma contundência às vezes seja necessária, né? É preciso que a gente tenha pessoas que digam coisas assim pra gente acordar, né? Mas eu acho que a personagem, que muitas vezes eu acho que a própria autora, ela pensa assim, né? Por conta do histórico que ela tem, banaliza muito, né, a vida humana e a vida, inclusive, né, de um modo geral. Então parece que é um argumento que usa a favor de uns contra outros e entra numa espécie de contradição, né? É o que eu acho, e não me agradou nem um pouco essa maneira de colocar as coisas. Então esse é um dos pontos. Eu acho que as posições da Janina
em alguns momentos, beiram um radicalismo tão extremo que parece tão perigoso quanto as atitudes de pessoas como os caçadores, né? Enfim, pessoas que não respeitam a vida de um modo geral, né? Mas, como eu disse, é minha opinião, que eu estou compartilhando com vocês. Então, isso aí é uma coisa que não me agradou muito. Bom, mas enfim. E aí, seguindo pela história, pessoal, agora vocês viram que eu falei há pouco que a protagonista gosta de astrologia, né? Eu preciso até parar um pouco para pensar, porque é muita coisa. E é bem legal porque o livro ele traz muitos elementos intertextuais e que recrutam muito do que nós chamamos de conhecimento enciclopédico. Quem fala sobre conhecimento enciclopédico é um autor francês chamado Dominique Manguenot, né? Esse é o momento cultura, agora toem, do meu programa. E aí o que Dominique Manguenot fala? Ele diz que todos nós temos um conhecimento que é abastecido e reabastecido, né, por todos os inputs de informação que nós temos ao longo da nossa vida. Todos os filmes que nós vemos, né, os livros que nós lemos, as viagens que fazemos, os grupos dos quais nós fazemos parte, e aí nós vamos recebendo todo tipo de informação, né, e vamos estocando, né, no nosso cérebro. E quando a gente pega um livro, por exemplo, e começa a ler, mesmo que nós não nos demos né, tenhamos consciência disso, não nos demos conta disso, nós ativamos esse nosso conhecimento enciclopédico para, então, estabelecer todas as relações que nós fazemos, né, com aquela informação nova que a gente recebe. E, nesse caso, o livro da Olga Tokarczuk, ele é riquíssimo em referências intertextuais, né, e de conhecimento enciclopédico. Recruta bastante do leitor, tá, pessoal? Então, o leitor não pode ter preguiça de parar em alguns momentos, caso ele não conheça essas informações, e ir buscar, como eu fiz com a história dos animais condenados, né, no passado. E aí ela fala nas efemérides, né, que são aqueles livros que os astrólogos usam, né, que contém todas as datas, e inclusive se era horário de verão, se não era horário de verão, e os acontecimentos daquelas épocas, para entender, né, um determinado período do ano, ou uma certa época, ou até para fazer um mapa astral. Então ela cita muito essas efemérides, ela inclusive explica comportamentos humanos, né, à luz da astrologia, ela se dedica a isso, ela gosta muito. Também tem uma outra menção dentro do livro que eu acho fantástica, que é o poeta William Blake, que eu não conhecia, né, e o tempo todo ela faz menção, porque ela e um amigo, né, na obra, traduzem, né, os escritos do William Blake, de onde teria vindo, inclusive, o título da obra, que no original é Conduza seu arado sobre os ossos dos mortos, né, e então o William Blake é uma referência muito forte, e aí eu também fui pesquisar e descobri que ele é um poeta inglês, né, e que viveu no tempo da Revolução Industrial, né, e do Iluminismo. E ele era uma voz dissonante também na sua época, ele denunciava a questão da pobreza, da injustiça social, dos abusos que muitas vezes a Igreja Católica perpetrava, né, o abuso de poder do Estado, né, então ele também deve ter sofrido bastante, assim, retaliações, né, como a própria autora sofre, né, na sua vida cotidiana. Então, muito interessante as citações do William Blake dentro do livro, né? Enfim, é uma obra, pessoal, nesse sentido, riquíssima de referências extratexto, né? Estão intratexto, mas que a gente precisa buscar fora do texto para poder fechar todos os sentidos. E aí eu vejo que é muito interessante, a obra é muito orgânica nesse aspecto, a gente aprende, né, sem que a autora tenha intenção, né, de fazer uma obra para ensinar, o que já não categorizaria esse livro como sendo de literatura, né? A literatura, ela não é feita para ensinar, muito embora a gente aprenda muito com ela. E quem for ler esse livro aqui, pessoal, seguramente aprenderá muito, né? Então esse para mim é um dos pontos altos do livro, né? Essas camadas de textos que a gente precisa escavar para chegar no sentido. E aí eu vou entrar num outro elemento, pessoal, que é extremamente bem conduzido pela autora, que é o trabalho com a linguagem, né? Então existe uma descrição que ela faz aqui acerca do ambiente onde a protagonista se movimenta, que é fantástica. Eu vou procurar aqui para vocês agora, que está na página 111 e diz assim: as manhãs invernais são feitas de aço, têm um gosto metálico e bordas afiadas. Então vocês vejam que a gente sente aquela ponta de gelo entrando na carne. É muito frio, pessoal, né? Vocês imaginem uma senhora como é a Janina do Checo morando sozinha num ambiente como aquele. Às vezes até o aquecimento da cabana é precário, ela tem muitas moléstias, né?
E aí é uma coisa que eu acho que fica um pouco chato também, que ela é bem resmungona, sabe? Ela fica resmungando a história toda, né? Mas a gente sabe que o ser humano é assim, né? Muitos seres humanos são assim. E muitas vezes, quando ficam mais velhos também. Claro que não quer dizer que todo velho seja assim. Tem muita gente jovem que é assim já, né? Mas essa resmunguice dela vai me cansando um pouco também, tá? Porque é o tempo todo. No entanto, é a verdade dela, né? A gente enxerga a personagem como ela é, né? E aí, se a linguagem, por um lado, é muito bem construída, há pontos em que eu acho que a maionese desanda, e aí me parece que não é culpa da autora, mas sim de quem traduziu ou de quem revisou, né? Nós temos um pleonasmo que é muito comum, né? Que é o sair para fora. Aparece muitas vezes na obra, né? E eu não sei, né? Talvez porque tenha passado pelo inglês, né? A tradução, né? Aquela coisa de get out, get in, não sei. Mas de qualquer forma, não achei bom, né, para uma tradução para o português. Eu acho que podia ter tido dada a magnitude da obra, podia ter sido mais rigorosa a tradução, perdão, a revisão, né? Não sei se foi um problema de tradução, porque em outro momento a gente encontra uma passagem assim que o fulano estava completamente morto. E aí eu fiquei pensando, é possível alguém não estar completamente morto, semi-morto, morto-vivo, sei lá. Né? Eu não sei se é uma slang, é uma expressão idiomática, tipo Mortinho da Silva, talvez tenha sido isso, né? Mas, ou um preciosismo meu, mas não gostei. Claro que nada disso, imagina, vai invalidar a obra, né? De jeito nenhum, mas são detalhes que eu observei que realmente não me agradaram, né? E aí, claro, a protagonista vai né, circulando no ambiente e ninguém escapa das suas críticas, né? Nem os caçadores, nem os políticos, nem os jornalistas, né? Que em algum momento ela fala que os jornais estão a serviço de ocultar mais, a serviço de ocultar a verdade do que dizer a verdade, né? E a igreja também não escapa, né? Quando ela, em algum momento, existe uma celebração na igreja ali da cidade dela, que ela acaba indo participar, muito embora ela não creia, né? Ela se apresenta assim, ela não acredita em Deus e ela vai lá para aquele evento, vai para se irritar, obviamente, porque o padre ele é amigo dos caçadores, né? E meio que está lá a serviço de uma festividade que homenageia o santo protetor dos caçadores. Então, esta cena, pessoal, vale a pena, ela é muito bem construída, né? Toda a argumentação que a personagem faz é muito inteligente, né? Então, assim, há muitas passagens, assim, incríveis, né? Então, não é por acaso que a autora ganhou o Prêmio Nobel, né? Enfim, ela merece mesmo, porque a obra é muito bem escrita e conduzida, em que pese algumas questões que, na minha opinião, né? Minha opinião, né? Eu não gostei muito. Mas enfim, pessoal, é um livro assim que eu recomendo pelo tanto de polêmica que ele traz. Ele é um livro que nos faz pensar, e eu acho que só por isso a literatura já tem mérito, né? Nos permite um deslocamento, a gente vai se colocar no lugar da personagem, volta para si, avalia, gostei, não gostei, acho que ela exagera, eu acho que ela já tá ficando meio louca mesmo, né? Aparece um outro personagem ali que é um entomólogo, né, que estuda os insetos, que eu achei meio sem sentido, muito embora no final se justifique, tá, a presença dele, mas achei meio forçada a introdução desse entomólogo ali, que também acho que ele foi meio usado para cortina de fumaça, então não gostei muito desse personagem, achei que ele sobrou na história. Muito embora ele vá ter uma participação, né, na trama. Penso que sobre a questão dos animais, pessoal, eu tenho um livro que eu gostei mais, tá? Que é este aqui, A Vida dos Animais. Eu me lembrei na hora desse livro, quando eu comecei a ler esse aqui. A minha capa é mais antiga, né? A gente tem uma posta de carne aqui, ó. Ela tem até uma textura, dá uma certa... A gente fica meio arrepiado, assim, com esse fundo branco. Vocês vejam que também o branco aqui, né? Não sei se é coincidência isso, mas eu na hora me lembrei desse livro, que é A Vida dos Animais, do sul-africano Coetzee. E, na verdade, ele escreveu uma ficção para levar para uma palestra acadêmica, né, em que ele tinha que discutir uma questão ética, e ele escolheu essa, ele cria uma personagem que também é defensora ferrenha dos animais, né, e a personagem dentro da história também vai participar de uma conferência. É muito legal essas camadas que ele vai criando, né, de um texto dentro de outro texto, e no fim a participação de especialistas de diferentes campos de conhecimento que vão discutir a palestra proferida pela personagem do Coetzee. Gente, é muito, muito legal, né?
Se eu tivesse que escolher um livro sobre a questão animal, eu escolheria esse. Sem dúvida, tá? Mas fica então aqui a minha dica do livro de hoje sobre os ossos dos mortos. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem longo, pessoal, mas é um livro que exige, né? E olha que eu não falei nem metade, né, de tudo que eu gostaria. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, e fiquem com essa outra dica também aqui, A Vida dos Animais, né, do Coetzee. E foi a dica de hoje, né? Até o nosso próximo encontro. Depois me contem o que vocês acharam, tá? Se vocês foram ler. Beijo grande. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.